Bom, algumas pessoas que passam por um processo terapêutico comigo, ou até mesmo colegas, amigos, pessoas que eu acabo conhecendo e descobrem sobre a minha profissão, pergunta o meio, enquanto eu não consigo financeiramente arcar com o processo terapêutico, como que eu posso lidar com as minhas emoções, né? Como que eu posso tornar esse processo um pouco mais fácil e entender, né? Primeiro a gente precisa falar, né, que o campo emocional, quando a gente vai estudar o holístico, entendendo o holos, o campo emocional ele está separado do que é o nosso mental, tá? E quando a gente olha para essas questões, a gente entende que o campo emocional é composto por vários pedacinhos, do qual a gente vai chamar de emoções, seja ele raiva, medo, tristeza, angústia, ira, enfim, todas as variáveis de emoções que existem dentro desse campo. Lidar com suas questões emocionais implica em você ter o conhecimento sobre o que determinada emoção quer falar com você. Por exemplo, eu sinto raiva. Ok, raiva do quê? Raiva de fulano. Uma outra pessoa pode sentir, por exemplo, raiva de um animal ou raiva de determinada situação. Então, para cada um, a raiva ela vai ser diferente, ou a tristeza ela vai ser diferente, ou o medo ela vai ser diferente. Quando a gente parte para o princípio que a gente precisa lidar com as nossas emoções, o primeiro passo é você entender do que aquela emoção se refere dentro do seu sistema. Qual a informação que ela traz com ela? Por exemplo, é raiva de algum familiar? É raiva de determinada situação? E dentro desse contexto, a raiva ela vem por quê? O que aconteceu com você em primeiro momento que você gostaria que não tivesse acontecido e por isso gerou esse sentimento? E aí quando a gente começa a dar nome aos bois, né? Por exemplo, eu sinto raiva quando isso acontece. Ok, o que eu posso fazer para que isso não aconteça? Não no sentido de bloquear ou de reprimir, mas como que eu posso trabalhar em mim a minha raiva dessa situação ou dessa questão para que eu consiga lidar com um pouco mais de serenidade ou não, ou realmente ter ali um posicionamento, colocar um limite em relação até onde a pessoa pode chegar até mim. Então, de uma forma bem simples, falando sobre a raiva, imagina que você é uma pessoa reservada e que você não gosta que as pessoas invadam o seu local, né? Seja esse, por exemplo, a sua privacidade em relação à sua área profissional, ou à sua área financeira, ou à sua área de relacionamento afetivo íntimo. Então, sempre que as pessoas invadem, você sente raiva daquela situação, porque é um local onde você não quer que outras pessoas estejam presentes, tá? Ou se envolvam nesse conteúdo que é um conteúdo seu. Quando eu tenho uma raiva e eu não expresso ela de uma forma positiva ou correta, se a gente pode falar assim, né? Já nessa parte de identificar o primeiro momento, em qual momento é que eu sinto raiva, a gente sente essa frequência, sente essa emoção, mas a gente não manifesta. Involuntariamente, o outro não tem como adivinhar que você não quer que ele entre ou que ela entre dentro desse espaço. E aí, à medida em que você pega toda essa potência energética, emocional em relação a isso que você está sentindo, você pode virar para outra pessoa de uma forma clara e expressar o seu limite. Olha, determinada área da minha vida, como essa, aquela e aquela outra, eu não gosto que as pessoas ou qualquer tipo de pessoa se envolva nesse conteúdo que ele é de responsabilidade minha. E a partir disso, colocar um limite para que a outra pessoa compreenda até que ponto pode vir até você e até que ponto é que você pode ir até ela, até ele, ou independente de qual situação seja. Então, quando a gente começa a olhar para o nosso campo emocional e entender quais emoções que compõem esse nosso sistema, ou que estão mais presentes no nosso dia a dia, a gente consegue entender e direcioná-las de uma forma positiva. Quando eu não compreendo ou não conheço o que está dentro do meu sistema, involuntariamente as coisas acontecem sem que eu tenha percepção daquilo que está acontecendo.